Eu acho assim, a inovação das tintas, a inovação do processo, ela é sempre válida, mas ela tem que ser feita com muito cuidado. Por exemplo, no caso da tinta fluorescente, é um processo razoavelmente novo. Se a gente está falando de tatuagem que tem milhares de anos, um processo que tem 10 anos, mais ou menos, e você não tem como comprovar, e nem, né, ao contrário, de que ela não seja um processo cancerígeno, porque é uma coisa muito nociva, entendeu? Não tem, nada natural brilha assim, na luz negra não brilha, você não acha na natureza algo que você pega e brilhe na luz negra, que você possa usar no pigmento. Ó, desculpa te falar, mas xixi de gato, briga. Não coma tatu. Ah, com certeza. Não coma tatu. Então, assim, tem que se tomar um cuidado bem grande com isso. Eu acho que tem que ser feito um estudo muito sério, coisa que, infelizmente, ainda no nosso meio a gente não encontra tantas pessoas dispostas a fazer essa parte científica mesmo. Por isso que até, já entrando numa outra parte de materiais, você tem poucos materiais nacionais de qualidade, você tem que ir mais para o material internacional, porque lá eles ainda ganham esse tempo com essas pesquisas. Mas nessa parte de tinta fluorescente eu não me arrisco, eu não aconselho, pelo menos para minha loja. Me fala um pouco de asepsia. Até agora a gente deu a volta, né? Rodeou. E não falamos de asepsia, que é um dos temas mais importantes, né? Que acho que é o que mantém a qualidade, que é a exigência das portarias, né? Com certeza. Dá uma explicação para o nosso público. O que se trata, deixa o pessoal a par dos conceitos da asepsia hoje. A asepsia, com certeza, é a parte mais importante dentro de um estúdio. Quando a gente fala de estúdio de tatuagem, o conceito mudou, a gente trabalha diretamente ligado à saúde, materiais cortantes, você lida diretamente com sangue, então o contato tem que ser da forma mais cuidadosa possível. Obviamente, a coisa básica, o profissional tem que tatuar de luva, máscara e roupão. Para mim isso é indispensável, até para você não contaminar o cliente não te contaminar, porque você não sabe quem está tatuando. Você pode tatuar alguém contaminado sem o menor risco, sem você correr risco e sem pôr outras pessoas que vão vir depois em risco. As agulhas usadas uma vez, elas são descartadas? Totalmente descartadas. Hoje em dia não se aproveita mais nada do processo. Lá na China, no Japão, 98% das tintas, pelo menos há 10, 15, 20 anos atrás, eram todas de extratos vegetais. Continua assim, não? Continua no princípio. Hoje modernizou-se muito mais as tintas para elas, inclusive, terem menos perda, né, de qualidade com o passar do tempo. E eles foram descobrindo alguns metais, existem hoje outras combinações, mas elas continuam sendo o mais natural possível. Elas são naturais. Até para que seja um processo praticamente antialérgico, né? E por que mesmo sendo natural e tendo todos esses cuidados, ainda existe uma... vira e mexe a gente ouve falar, porque fulano foi tatuar ali, deu problema, inflamou. É o cuidado indevido pós-tatuagem, ou mesmo os produtos sendo naturais, ainda existe algumas pessoas que têm problema com alergia ainda, mesmo assim? Olha, a alergia, ela é muito rara. Alguns pigmentos que são os menos naturais, eles acabam tendo, até para deixar a tinta mais forte, como o vermelho, ele pode ter uma reação, mas a reação, eu nunca vi uma reação a ponto de, nossa, virou uma ferida horrível. No máximo ela demora mais tempo para cicatrizar. Inclusive eu já tive esse problema com as minhas tatuagens. A tatuagem cicatrizou por completo e o vermelho, em vez de levar os 7 a 10 dias, levou 15, 20 dias para cicatrizar. Dicas de tatuagem. Geralmente as pessoas tatuam e falam, puta, será que eu posso passar sabonete, posso tomar banho? Será que eu vou ter que passar pomada agora? Será que eu posso entrar no mar? Posso comer carne de porco? Posso comer ovo? O que é verdade e o que é mentira? Tatuei agora, e aí? Tem muito mito e tem muito diz que me diz, né, nessa parte. Na verdade, assim, o que você tem que ter como conceito é que a tatuagem ela é uma ferida bonita. Ela é um machucado. Então você tem que cuidar desse machucado como ele deve ser. Então o processo, normalmente a gente coloca um filme PVC de cozinha. Ele é essencial nos 3 primeiros dias da tatuagem. Por quê? O mesmo filme tem que trocar? Tem que trocar. Você troca ele 3 vezes ao dia. A cada troca uma camada fina de pomada. Que, no caso,
cada profissional vai te indicar para um tipo de pomada, porque a pomada ela varia de acordo com o pigmento que a pessoa usa. Tem pigmentos que se adequam mais a algumas pomadas, outros a outras. Por isso que é sempre legal você seguir o cuidado do seu tatuador. Não ouvir, mas eu cuidei assim. Não, ele pode ter feito em outro lugar, então a pomada era diferente. Faça a recomendação do seu tatuador. Então você vai usar o filme ele é essencial porque ele mantém a pele úmida. No caso da tatuagem, a umidade no local nos primeiros dias é de extrema importância, porque ele evita a formação de casca. O PVC vai trabalhar em conjunto com a pomada, mantendo o local úmido, não vai se formar uma casca grossa como seria de uma ferida, porque essa casca ela puxa o pigmento para fora, fazendo com que a tatu falhe. Então o PVC é essencial, é chato, a galera reclama muito, que fala que, nossa, esquenta, né, me incomoda, mas infelizmente é essencial, não tem jeito. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem na Discovery, ele estava dizendo que é muito mais fácil a pessoa mudar, retocar, refazer a tatuagem que deu errado do que tirar no laser, porque dói muito. E essa mudança, quando você quer cobrir uma tatuagem, etc e tal, qual a percentual de chance que se acerta ou que se erra? Como é que funciona geralmente isso? Na verdade, assim, falando de tatuagem, não pode ter um percentual. Você só pode pôr a mão para cobrir um trabalho se ele for para cobrir 100%. Se você se propõe a cobrir um trabalho e não cobre, você está sendo um mau profissional. Você está enganando a pessoa, você está falando que você vai cobrir, e aí quando o trabalho cicatriza, ela consegue ver os dois trabalhos. E é muito difícil isso? Na verdade, tem coberturas e coberturas. Você tem trabalhos que são simples de se cobrir, coisas pequenas, coisas claras, e você tem situações mais complexas, que são tatuagens muito escuras, muito grandes, que querendo ou não, a cobertura ela precisa ser pelo menos um pouco maior do que a tatuagem original. Né? Você não precisa tapar uma cerejinha com fechamento de braço, mas ela tem que ser maior para que você tenha estrutura para cobrir aquele desenho. No caso do laser, também varia muito de caso para caso. Às vezes você tem coberturas que são inviáveis. Você pega um trabalho de pulso, que a pessoa fez um tribal no pulso. É um lugar pequeno, a tatuagem vai estar escura. Então assim, em vez de você deixar aquele trabalho mais grosseiro, você pode fazer um trabalho em conjunto com o laser. A pessoa faz algumas sessões, clareia esse trabalho para você conseguir mexer em cima sem precisar escurecer muito. Realmente, o laser é um processo doloroso, ele dói mais que a tatuagem, ele sai mais caro que a tatuagem. Por isso que a pessoa, quando vai se tatuar, ela tem que saber muito bem o lugar que ela está fazendo, com quem ela está fazendo e o que ela está fazendo. Você tem alguma dica, assim, com relação a esses lugares para quem vai trabalhar em repartições públicas, diretamente com o público, ou não existe mais esse preconceito? Olha, ninguém assume. Você perguntar para alguém, você contrataria alguém tatuado? Obviamente ele vai falar que sim, porque senão é preconceito. Mas a realidade é que para algumas profissões ainda se encontram algumas barreiras. Então assim, é sempre legal você primeiro sondar o lugar que você trabalha e ver o que eles pensam a respeito disso. Se você é uma pessoa que lida muito com o público, às vezes não é legal você ter uma coisa muito aparente, porque tem gente que não vai ligar, tem gente que pode se chocar e te tratar de uma forma diferente pelo fato de você ter tatuagem. É uma coisa que na minha cabeça nem cabe mais, porque a gente não vive mais no século XVII. E a tatuagem ela não vai dizer se você é bom profissional ou não. Eu conheço pessoas maravilhosas tatuadas e conheço gente que não presta sem nenhuma tatuagem. Isso não é uma demonstração de caráter. Ok, no próximo bloco o Gui Xavier vai mostrar os estúdios e quais são os procedimentos para tatuar.